calma aí, não pula esse vídeo não. Se você tem interesse no assunto autismo, alta habilidade e superdotação, fica de olho nesse vídeo. Se você tem um filho que pode ou que tenha diagnóstico do transtorno do espectro autista, tá? Fica de olho se você é pesquisador, se você é médico, se você é professor, se você é terapeuta. Eu tenho uma proposta de teoria e uma teoria que engloba tudo em relação ao autismo. Então, assim, meu nome é Marco Mantuano, eu sou professor de formação, tá? Sou pedagogo, sou professor de arte, tenho 2 matrículas, uma no estado, outra no município de Cariacica, tá? No Espírito Santo, e trabalho, né? Já trabalhei no município da Serra, enfim, trabalho já há 11 anos com o tema autismo e educação especial, de um modo geral, tá? E nesse meio tempo, eu estou me apresentando até para vocês entenderem uma questão de contexto, de onde que eu tiro toda essa teoria, tá? Há 11 anos eu venho trabalhando e estudando em relação ao autismo. Trabalhei na equipe de educação especial do município da Serra e a partir daí eu fui estudando, me aprofundando, conhecendo, né, com uma equipe maravilhosa que, foi, né, que eu compunha, né? Nós elaboramos as diretrizes da educação especial do município, enfim. E a partir daí eu comecei a estudar, me aprofundar, comecei a visitar escolas, comecei a visitar crianças, principalmente crianças, tanto da educação infantil quanto do Fundamental 1, era o principal público que eu assessorava nas escolas, tá? E fui começando a perceber, não só na literatura, não só nos vídeos que eu assistia, que tudo aquilo era muito ligado a mim, tudo aquilo era muito ligado à minha família, à minha filha. E eu fui começando a perceber em mim, e dentro de casa, que o autismo também estava presente dentro de casa. Hoje eu sou diagnosticado há pouco tempo até, apesar de já saber já há mais tempo do que isso, que eu sou uma pessoa dentro do espectro autista. Eu fui diagnosticado, né, com o CID-10 F84.5, o chamado síndrome de Asperger, que é autismo com altas habilidades, né? Hoje é chamado de autismo de TEA de dupla excepcionalidade, né? Com altas habilidades, superdotação associados. E eu tenho, né? Eu estou colocando todo esse, né? Tenho pós-graduação em educação especial, tenho vivência de 11 anos, como eu falei, e eu estou colocando isso para servir como sabe, credenciais de onde que eu tiro todo esse arcabouço teórico para criar uma teoria que se propõe a ser inovadora, que se propõe a ser abrangente e que te oferece 2 soluções de como realmente identificar quem é o público autista, porque isso não está claro na neurociência, e essa afirmação é uma afirmação muito ousada para alguém que não é do campo nem exatamente, né, com formação na neurociência ou em medicina. Eu sei que é ousado, mas assim, eu sou um professor que trabalhou 200 horas por ano com vários autistas, trabalhei visitando, não com tanto tempo, mas visitando vários autistas, e fui observando que existia um padrão. Fui observando nessas crianças, sabe, de um modo geral, fui observando a própria literatura, em vários autores que eu não vou ficar citando aqui, mas assim, principalmente quem estuda a área, por favor, consulte as fontes e tudo mais, porque o que eu mais faço é buscar consultar fontes e tentar mesmo procurar, sabe, coisas que venham a contrapor a minha teoria. Hoje mesmo eu estava me questionando sobre o ponto de partida da teoria e, mais uma vez, eu cheguei à redundância de que o meu ponto inicial continua ainda sem uma contradição. Tá? Eu vou falar sobre isso, mas enfim. Autismo. O que é o autismo? E como identificar o autismo? Essa é a primeira proposta. E a segunda grande proposta que eu quero apresentar aqui, como potencializar, e é onde eu gostaria de realmente contribuir, tá? Como potencializar a aprendizagem do autista, mesmo aquele que poderia estar fadado a desenvolver uma deficiência intelectual, tá? Como desenvolver ou uma vida plena, uma vida satisfatoriamente plena, funcional, ou até mesmo altas habilidades de superdotação. E eu vou explicar todos os fundamentos do porquê disso. Então vamos lá. O que é essa teoria? Antes de começar, eu só quero falar rapidamente uma coisa.
essa teoria ela não engloba pessoas com má formação fetal, com problemas genéticos, tá? Não que sejam problemas hereditários e tudo mais. Problemas hereditários, sim, não exclui hereditariedade e tudo mais, mas eu quero dizer pessoas potencialmente com problemas de paralisia cerebral e que têm um comportamento parecido com o do autismo. É a primeira coisa. Então, não é para essas pessoas. Agora, quando a gente fala de autistas, que são, vamos lá, 3 pilares do diagnóstico básico do autismo, né? Que é hipersensibilidade sensorial, o comportamentos restritos repetitivos, interesses restritos repetitivos, que também é chamado de hiperfoco, eu prefiro muito mais a nomenclatura de hiperfoco, e a rigidez cognitiva, tá? São as 3 coisas principais. Aí você pode falar, mas tem uma quarta, que é a dificuldade de comunicação. Só que essa dificuldade de comunicação, ela não é eterna, ela pode mudar com o tempo, eu vou falar sobre isso mais à frente. Mas, enfim, os 3 pilares fundamentais do diagnóstico do autismo estão aí. Mais uma vez, hipersensibilidade sensorial, tá? Interesses restritos e repetitivos ou hiperfocos, tá? E a rigidez cognitiva. Então, vamos lá. O autismo, né? Com essas exceções que eu já mencionei no início agora nessa conversa, o autismo, ele nasce de um lugar em comum. Todo autista, e a primeira grande afirmação que eu venho colocar aqui, apesar de ter feito uma pesquisa também, eu fiz muitas pesquisas, mas assim, uma bem recente que eu fiz, eu consegui extrair de algumas fontes, até mesmo de inteligência artificial e tudo mais, que segundo os papers, os estudos, 70 a 90% das pessoas estudadas com autismo, isso não sou eu que estou dizendo, isso é a própria neurociência e a medicina, de um modo geral, elas identificam que de 70 a 90% das pessoas apresentam problemas de dificuldade sensorial, de hipersensibilidade sensorial. Hiper ou hipossensibilidade. Ou a sensibilidade mais ou a sensibilidade menos. Aí a primeira afirmação é: hipersensibilidade sensorial é comum a todos os autistas. Nível 1, nível 2 de suporte. E, né, se não for uma questão de má formação genética, né, má formação cerebral, se não for uma questão de paralisia cerebral, ou erros diagnósticos, porque também tem muitas questões de erros diagnósticos, pessoas com DI que são diagnosticadas como autistas, enfim, ou algumas situações desse tipo. Se for autismo mesmo, eu diria, né, nos estudos fala de 70% a 90%, provavelmente porque eles já estão englobando erros de diagnóstico, diagnósticos que estão incorretos, tá? E quando eu falo assim, erro de diagnóstico, pode parecer que um professor fala, questionar diagnóstico de médico é algo muito ousado, mas não é, porque médico questiona resultado de médico. Essa semana teve um médico que estava comentando que estão confundindo esquisitices, pessoas esquisitas com autistas, e está tendo diagnóstico demais de autismo. Por mais que a fala pareça preconceituosa, existe um fundo de verdade no sentido de, não de pessoas esquisitas, mas erros de diagnóstico mesmo. Existem. Então, é muito comum você se deparar com erros de diagnóstico. Então, voltando aqui. Hipersensibilidade sensorial é comum a todos os autistas, tá? Todos os autistas de verdade. Ok? Ponto pacífico, primeiro. Hipersensibilidade sensorial é o nascedouro. E da hipersensibilidade sensorial, vem um segundo nível que acaba sendo uma consequência. Por quê? O segundo, vamos dizer, terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo nível, tudo. O primeiro conceito da minha teoria é árvore de consequências. Essa árvore tem muitas raízes e muitas raízes que vão para vários lugares. Tá? É por isso que o espectro é dito que ele é muito amplo. Tá? Existem autistas totalmente diferentes uns dos outros, porque essa árvore de possibilidades que tem uma semente em comum, um nascedouro comum, e esse nascedouro é a hipersensibilidade sensorial. Em segundo nível, que acontece como uma consequência, tá? Uma consequência da hipersensibilidade, acontece que essa hipersensibilidade, eu quero que você entenda o seguinte: essa hipersensibilidade, ela não é algo agradável, não é algo confortável, muito pelo contrário. As crises do autismo, elas vêm de um cérebro hiperexcitado que não aguenta suportar
tanto estímulo. De todos os sentidos e sentimento também. Sentimentalmente, vamos dizer assim, da emoção também engloba. Tudo isso é muito difícil e insuportável, principalmente, né, claro que nem todo autista tem todas as hipersensibilidades ao mesmo tempo, mas às vezes a luz, a som, a cheiro, a calor, a frio, a textura, enfim, mas é a hipersensibilidade, ou é a emoção. E isso é tão insuportável que isso gera uma necessidade, da mesma forma que desde os tempos do Paleolítico, vamos dizer assim, desde os tempos das cavernas, os homens viam um predador e eles tinham medo, o coração acelerava, enfim, batimentos cardíacos, né, adrenalina, eles corriam fugindo do predador para sobreviver. E o predador, nesse caso aqui, é a tal da hipersensibilidade, que acaba virando um grande fantasma e doloroso para quem sofre de autismo. Aí ela vai procurar uma fuga. Ela vai querer correr disso. E como correr de um fantasma que está dentro de você? Automaticamente, o indivíduo ele cria alguns mecanismos que fazem ele tentar esquecer um pouquinho daquele tormento sensorial. Tá? Esse tormento sensorial, isso eu estou falando desde a tenra infância, tá? Desde pequenininho. Aí ele começa a criar mecanismos. Quais são os mecanismos que ele cria? Primeiro mecanismo mais comum é os comportamentos restritos, repetitivos, mas assim, focando aqui a interesses. O hiperfoco, que talvez seja, apesar de ser consequência da hipersensibilidade, não é o nascedouro, mas é consequência. Eu estava estudando justamente isso, se quem veio primeiro, se era o ovo ou a galinha, mas no caso aqui, se era a hipersensibilidade ou se era o hiperfoco. Mas é a hipersensibilidade, até porque não sou só eu que falo isso, a própria literatura científica fala que a hipersensibilidade é comum e é muito mais observável. Mas, enfim, o hiperfoco, ou o hiperfoco, ou a rigidez cognitiva, elas acabam sendo a fuga desse tormento. Por quê? Se você está, sabe, com um problema sensorial muito grande, alguma coisa que te atormenta sensorialmente. Imagina um cérebro assim que está atormentado sensorialmente por algum sentido muito aguçado, barulho e tudo mais. Para você esquecer daquilo, você precisa de uma fuga, de correr. E você vai correr para onde? Você vai correr para outra coisa, para ocupar sua mente, para você esquecer e se desligar o máximo possível daquele tormento sensorial. Então ele pode simplesmente pegar uma caixinha, como essa aqui, e pode começar a observar essa caixinha, fascinar-se com essa caixinha, porque é uma forma de tentar paralisar aqueles sinais elétricos e tentar focar em outra coisa. Aí vem os interesses restritos e repetitivos, ou como eu prefiro chamar, hiperfoco. Essa caixinha aqui, ela representa o hiperfoco. Tá? Eu vou falar muito mais de hiperfoco, mas enfim. Hiperfoco basicamente é isso. Escolher alguma coisa para focar, para fugir do estímulo. Outra forma de fugir do estímulo é a busca incessante por previsibilidade, por, sabe, por um caminho que seja sempre parecido, tá? Justamente para você não ter que forçar o seu cérebro, que já é extremamente, o seu cérebro autista, que já é extremamente atormentado pela sensorialidade aumentada e tudo mais. Então ele começa a criar padrões rígidos, padrões de repetição. Então ele começa a fazer sempre o mesmo caminho, fazer sempre do mesmo jeito, começa sempre a achar que é daquele jeito, que não pode mudar. Isso também é rigidez cognitiva. Isso traz conforto, isso traz previsibilidade. Também vem causado pela hipersensibilidade. E vamos lá, a gente vai começar a perceber que faz sentido você pensar que esse comportamento repetitivo, restrito, o hiperfoco e até mesmo as estereotipias, pode ser qualquer tipo de comportamento repetitivo, também acaba sendo, não é nenhuma fuga, mas no caso do comportamento repetitivo, no caso dos estímulos, das estereotipias, eles são um cérebro tentando se auto... Por exemplo, nesse momento estou falando aqui, meu cérebro está trabalhando para trazer essas informações, minhas pernas não param de balançar. Tá? Então,
Aí eu falo sobre isso, ela para, porque aí ela, tipo assim, percebi, só que é involuntário. Então, isso aqui é uma válvula de escape. Os movimentos estereotipados, eles são válvulas de escape para fazer com que a pessoa autista tenha meio que uma outra fuga sensorial através de movimentos gestuais. É por isso que não é tão indicado você trabalhar com determinadas terapias que meio que forçam o autismo a parecer normal e não fazer esses movimentos repetitivos. Claro que tem movimentos que, por exemplo, se for arrancar pedaço de pele, ou se for bater a cabeça na parede, tem coisas que tem que ser evitadas porque aí vão causar problemas de saúde, ou andar com os pés na ponta dos pés, que causa encurtamento de tendão. Então tem coisas que realmente têm que ser combatidas. Agora, isso aqui, por mais que pareça estranho, por mais que fuja de uma normalidade, por mais que você, pai e mãe, gostaria de ver seu filho não fazendo isso porque te incomoda, na verdade isso acalma ele. Então, você quer viver seu filho mais tranquilo, mais calmo, você quer ver seu filho sendo aceito, ou você quer que seu filho mascare um problema que por dentro ele vai sofrer, mas ele vai parecer normal? Tá, mas isso é uma pergunta, mas eu quero voltar para o que eu chamo de segundo nível mais óbvio e mais importante, tá? Porque o streaming é uma questão, aí tem toda uma discussão, corta ou não corta. Eu acho que tem que cortar aquilo que vai trazer prejuízo e tem que manter sim, né? Porque isso aqui é esquisito, é estranho, é diferente, está fora do socialmente aceitável, mas não faz mal a ninguém, não faz mal a ele. Então, se isso acalma ele, não vejo por que não deixar, tá? A não ser que traja prejuízo, como eu falei. Rigidez cognitiva, previsibilidade e tudo mais, a pessoa que se torna, acaba sendo muito literal, porque ela tende a ter um cérebro que justamente por buscar previsibilidade e tudo mais, ela começa a criar padrões de funcionamento. E esses padrões de funcionamento, eles tendem à lógica, a tentar entender as coisas de forma concreta e ter dificuldade no conhecimento abstrato, somente conhecimento de concretude, de coisas concretas. Então, justamente por isso ela vai ter dificuldade com a literalidade. Vai falar, tá chovendo canivete, e vai sair correndo achando que vai cair um canivete na cabeça dele. Ou então, eu costumo usar muito esse exemplo, né? Um dia desse, né, alguém chegou para mim e falou, onde que fica a maçã? Aí eu brinquei e falei, olha, tá no fogão. Aí a pessoa foi lá no fogão, não tô achando. É claro que não tá no fogão, porque ninguém bota maçã no fogão, vai botar na geladeira. Ou então numa fruteira, mas no fogão não. Maçã. É a literalidade, porque, tipo assim, a primeira coisa que a pessoa pensa, beleza, então a maçã está no fogão, vou ao fogão procurar a maçã. Não tem por que duvidar. É assim que funciona o processamento autístico. Sabe, essas ironias, as entrelinhas, elas são muito mais difíceis porque o cérebro ele tende a ter aquela informação como verdade absoluta. Então, é muito mais difícil. As relações sociais, elas complicam. Sabe, é difícil compreender um mundo que fala uma língua de duplo sentido, enquanto a pessoa tem muito mais dificuldade de processar o duplo sentido, porque o cérebro dele está tão hiperexcitado com muitas outras coisas, ele está prestando atenção em muitas outras coisas que a gente não sabe o que é exatamente, tá? Lembra do hiperfoco? O cérebro está lá focado em outras coisas, então determinadas coisas que ele não considera importante, tipo o que é abstrato, o que é de duplo sentido e tudo mais, acaba não tendo importância, então é por isso que tem também as dificuldades de interação social, de comunicação. Tudo ainda continua sendo consequência do nascedouro lá da hipersensibilidade que vai causando tudo isso. Agora, árvore de consequência para lá, árvore de consequência para cá, agora tem um segundo raminho que vai gerar muita coisa. E eu queria me concentrar nesse segundo ramo das consequências da semente, que é a hipersensibilidade sensorial. O segundo ramo é o hiperfoco. Hiperfoco. Ah, tá. Antes de falar disso, só falando de hipossensibilidade. Né? Porque às vezes a pessoa fala, você está falando tanto de hipersensibilidade e a hipossensibilidade, que é característica também. A hipossensibilidade, ela na verdade também é um reflexo, é uma consequência da hipersensibilidade. Imagina uma criança que, por conta de hipersensibilidades sensoriais, ela se agarra num paninho, num edredom, e se coloca debaixo do edredom no calor de 45 graus.
sem ligar nem o ventilador, porque ela nem está aí para o ventilador, ela quer o conforto sensorial que aquele objeto traz para ela. Tá? Objeto de conforto sensorial, ó, sensorial. Então, na verdade, não é hipossensibilidade. Ela está tão focada naquele conforto que aquele objeto traz que, sinceramente, ela não presta atenção que tá esse calor. Então, nesse caso, o tato não vai ser importante para ela. O que vai ser importante para ela é o conforto que aquele objeto de conforto traz. Simples assim. Então, não é hipossensibilidade. A hipersensibilidade é outra coisa, tá? Que às vezes é difícil, é muito difícil de identificar de onde está vindo essa hipersensibilidade, tá? Mas é a hipersensibilidade que vai causar a hipossensibilidade invariavelmente. Aí são as minhas afirmações que muitas pessoas questionam, mas é isso. É isso. É isso e testado. E eu, sabe, convido qualquer pessoa a passar essa teoria no crivo da experimentação em loco. Eu até convoco, né, que pessoas venham a estudar a teoria e submetam ela a testes mesmo. Mas vamos lá. Agora vamos falar do hiperfoco de novo, que é o ramo mais importante para mim. É mais importante porque, principalmente eu como educador, como professor, eu acredito que essa teoria ela tem como colaborar com a sociedade muito melhor, mais avançada até tecnologicamente e com mais cheia de conhecimento. Nossa, mas é muito ousadia, é muito ousado, né? Mas sim, por quê? Nós tivemos um Einstein na história da humanidade. Nós tivemos alguns grandes gênios na história da humanidade. Eu acredito que o autismo ele pode contribuir para um exército de gênios, justamente através de uma coisa chamada hiperfoco. Vamos lá. O hiperfoco, os interesses restritos, que são essa fuga que eu mencionei, ela pode ser numa caixinha, ela pode ser numa pedrinha, fascinado na pedrinha, pode ser na textura da pedrinha, no brilho da pedrinha, porque essa pedrinha brilha aqui também, ó. Pode ser qualquer uma dessas coisas. Pode ser, sei lá, fascínio no óculos, por que, que o óculos dobra, por que, que muda o ângulo aqui, né, a ótica da visão do óculos. Então, todas essas coisas podem ser elementos que vão chamar a atenção dele para que ele fuja da hipersensibilidade. Mas aí é que está o pulo do gato para o desenvolvimento, ou não, ou a deficiência intelectual do autista. Ele vai ser oriundo de onde ele está colocando esse hiperfoco. Se o hiperfoco dele, se o fascínio dele for em algo que vai estimular o seu cognitivo, exemplo, sabe aquela criança de 4 anos que fala vários idiomas? Sabe aquela criança de 2, 3 anos que já sabe ler? Sabe aquela criança que se interessa em dinossauros? Sabe? Criança que quer ser cientista, que já entende física, sabe o que é um buraco negro, sabe quanto que é a velocidade da luz. Essas crianças, elas resolveram hiperfocar na ciência. Elas resolveram hiperfocar em situações, em coisas que são altamente benéficas para o seu cognitivo. Geralmente são coisas que vão uma puxar a outra. Imagina uma criança que foca em física, tá? Ela adorou ouvir falar lá da teoria da relatividade de Einstein, aí daí ela começa a estudar matemática para entender os cálculos da física, daí ela começa a estudar línguas para poder ler artigos em português e em língua estrangeira para entender a física, aí começa a estudar outras ciências necessárias, a química, né? Tudo isso para poder cada vez mais se especializar e se transformar num bom físico. Tá? Uma coisa vai puxar a outra. Isso vai servir para qualquer área do conhecimento. Tá? Conheço pessoas que são hiperfocadas em arte e para aprender arte elas sabem que para poder passar na faculdade, para poder fazer um mestrado e tudo mais, ela tem que aprender línguas, ela tem que aprender, ela tem que passar na prova do Enem, ela vai ter que saber matemática. Então, assim, acaba virando meio que hiperfoco secundário, porque ela tem um interesse em
ser aprovada na área, mas nem que seja para um mínimo, ela vai estudar. E eu conheço exemplos, aqui dentro da minha casa tem um grande exemplo, de criança extremamente estudiosa, sabe, porque ela entendeu e acabou virando automático que estudar é necessário, porque senão não vai conseguir ir para a carreira que ela escolheu. No meu caso, ser cineasta, minha filha. E graças a Deus, hoje ela tem notas acima de 90% em todas as disciplinas. Mas nem sempre foi assim. Tá? Então, estou contando um exemplo caseiro, mas isso serve para qualquer aluno. Eu sou casado com uma professora de educação especial que aplica as minhas técnicas, sabe, toda essa teoria nos alunos. E ela tem muito sucesso e é considerada uma excelente professora, e para mim talvez seja a professora de educação especial que eu conheço mais com excelência. E assim, né, muito do que ela faz, do que eu também aprendi, foi junto com a minha esposa, junto com o trabalho dela, e um ensinou o outro, um ajudou o outro, a minha teoria ajudou ela, a prática dela complementou muitas coisas da minha teoria também em campo, não só ela, como outras pessoas também e tudo mais, mas enfim, o que eu estou querendo dizer por onde isso passou. Passou por muitos lugares. Passou por mim, passou por minha esposa, passou por algumas colegas, enfim. Então vamos lá. Então, para que a pessoa se transforme num autista com dupla excepcionalidade, ou seja, né, o que seria antes um síndrome de Asperger, e batendo bem na madeira porque é um nome que a gente rejeita por ser um ex-nazista, né? O Asperger, Hans Asperger. Como a gente faz, então, com um autista que hiperfoca na caixinha, que hiperfoca na pedrinha, que hiperfoca no óculos, na textura ou em coisas que não vão desenvolver o cognitivo? Aí vem a contribuição. A contribuição é, se o autista... eu vou contar uma história. Uma vez eu assessorando um aluno numa escola, eu estava conversando com a mãe, e a mãe solo, desesperada, porque ela não conseguia uma comunicação com o filho. E ela, de repente, começou a chorar. Mas por que você está chorando, mãe? Porque ninguém nunca interagiu com meu filho do jeito que você está fazendo agora. E isso foi uma coisa natural no meio da conversa. Eu nem pensei muito no que eu estava fazendo. Simplesmente, o que aconteceu? Estou tentando pegar alguma coisa aqui parecida. Vou pegar aqui essa caixinha aqui. Era um tamborzinho, mas imagina essa caixinha. Estava na mão do menino e o menino estava hiperfocado no tamborzinho. Ele estava hiperfocado no tamborzinho, eu conversando com a mãe. Aí eu peguei uma caneta, né? Peguei uma caneta e fiz assim no tambor. Meu objetivo com isso era, vou mostrar para ele para que aquilo serve. Aí ele parou, olhou para mim, olhou para a caneta, olhou para o tambor, aí pegou a minha mão, e eles adoram fazer isso, pegar a nossa mão como se fosse um instrumento, aí fez assim. Aí daqui a pouco ele pegou a caneta da minha mão e foi lá ele mesmo, aí me devolveu a caneta e bateu, aí daqui a pouco eu bati com a mão, ele bateu com a mão também, e a mãe começou a chorar, porque ninguém nunca tinha interagido com o filho dele, com o filho dela nesse nível. É sempre a partir do interesse da criança. Se a criança se interessa por pedrinha, a gente vai trabalhar branco, a gente vai trabalhar quantidade, duas, som, a gente pode trabalhar, sei lá, se quebrar ela dentro ou fora, enfim, se for um óculos aberto, fechado, grau, longe, perto, a gente vai começar a trabalhar cores, né, cor da haste, metal, materiais, tudo que aquele material te oferecer cognitivamente para trabalhar quantidade, lados, dentro, fora, se for um copo, sei lá, uma garrafinha plástica, né, uma caneta que ela pinta, que ela tem aberta, fechada, que ela colore, tudo que ela te oferecer, a gente começa a partir daquilo que ele está interessado. Não adianta você arrancar da mão dele. Se arrancar da mão dele algo que é do conforto sensorial dele, você vai gerar crise e você vai arrumar um problema muito grande. Bom, então, trabalhando a partir daqui, a criança ela vai começar a encarar você que está trabalhando, você terapeuta, você mãe, você professor, que está trabalhando a partir do interesse dele, ele vai começar a te aceitar como uma pessoa de referência. E no dia seguinte, quando você chegar com outro estímulo, que seja fonezinho de ouvido, por exemplo,
Aí ele vai olhar para você, porque ele te reconhece como alguém de confiança, alguém confortável, e ele vai pegar, talvez sim, talvez não, não é certo, mas assim, de repente não da primeira vez, ou não aquilo, ou outra coisa, mas ele vai começar a se interessar por coisas que você traz para ele. Então, você pode começar a trazer coisas de valor cognitivo. Que aqui sai som, são dois lados, coloca no ouvido, trabalha, ó, fica tudo mudo, né? Você isola o som. Enfim, ouve música, tecnologia, tudo mais. Daqui a pouco você pega e traz um livro. Aqui, ó. Olha o tema que é. Adivinha de quem é esse livro, né? Pois é. Então, livro, quantidade de páginas, começar a mostrar as letras, começar a ensinar ele a ler, se ele não sabe. Simples assim. Isso serve inclusive para quem não é oralizado. Por quê? Por que o autista tem autista que não oraliza? Pelo mesmo motivo que eu acabei de mencionar. Ele está tão hiperfocado para fugir dos estímulos sensoriais que ele, simplesmente, no momento em que ele deveria estar aprendendo a falar, porque existe um tempo certo para isso, né? Existe um tempo certo para isso. Existe. Existe uma coisa dentro da neurociência que é a tal do período de formação da neuroplasticidade cerebral. Esse período é do período de 0 a 6 anos de idade, que o cérebro começa a se formar e é o momento onde a experienciação humana de determinadas humanidades, como andar, como falar, como, sabe, viver em sociedade, como os primeiros aprendizados, como coordenação motora, enfim, toda aquela gama de identidade, orientação espacial e tudo mais, tudo aquilo que professores de educação infantil sabem muito bem que tem que ser trabalhado, tem que ser trabalhado com o autista também. Só que o problema é que ele não está prestando atenção. E se ele não presta atenção, ele não vai aprender. Inclusive falar. Não existe nenhum tipo de limitação de pregas vocais, que ele é mudo. Não, não é isso. Ele não fala, não é porque ele é mudo, porque tem limitação de vocal. O problema é que ele não está prestando atenção. Geralmente, como é que uma criança típica aprende a falar? Até uma criança autista oralizada normalmente, né? Porque nem todo autismo é oralizado, claro. Prestando atenção dos pais. Fala papá, mamãe, mamãe. É assim que você aprende a falar. Só que faz isso com o autista que não está prestando atenção em você. Papapá. Ele aprende. O autista não oralizado se transforma no autista não oralizado porque ele não está prestando atenção. Simples assim. Simples assim. Então, assim, para não estender, indo aos finalmente, aí você vai oferecendo coisas cognitivas, ele vai se interessando, e à medida que ele vai se interessando, aí a gente vai, né, despertando hiperfocos cognitivos, que vão puxar outros hiperfocos cognitivos, e o hiperfoco, ele é, né, porque assim, uma coisa tem que ficar claro, os gênios, eles não são gênios em tudo. Se a gente for falar de Einstein, ele não era gênio em pentear o cabelo, ele não era gênio em se arrumar, ele não era gênio nem nas relações humanas, ele tinha problemas sérios até com família, com esposa, enfim. Ele tinha alguns problemas na vida pessoal, sabe? É, ele demorou a ser oralizado e tudo mais. Ah, você está dizendo que Einstein era autista? Ele não teve um diagnóstico formal, mas muita gente acredita nisso, tá? Mas, enfim, eu estou querendo falar da genialidade. Não existe gênio em tudo, ninguém sabe de tudo. As pessoas se especializam em áreas de interesse. E o autismo é isso. Área de interesse, interesses restritos repetitivos. Assim, se a pessoa se especializar em foguete aqui no Brasil e tiver apoio para isso, a gente vai fazer a nossa NASA, né? Com essas pessoas que se especializam em foguete, que se especializam em astronomia, sabe? A gente vai poder pessoas que se especializam em biomedicina, em medicamentos, em cura do câncer, em cura do HIV, enfim, infinitas as possibilidades. A gente pode falar de engenharia, a gente pode falar em qualquer assunto. E imagina as possibilidades. Alguém que naturalmente, porque assim, hiperfoco não se força. Sabe, você pode hiperestimulação precoce. Você pode estimular precocemente. Principalmente dentro dessa janela de oportunidade, você vai fazer isso o resto da vida, né? Ele vai ter terapia o resto da vida,
professor na idade escolar, vai ter professor depois na faculdade, que ele vai precisar disso tudo e tudo mais, formação, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, pós-docto. E, sabe, grande ser humano que vai contribuir para a sociedade. A gente está falando de quantos? De muitos. De muitos que de repente poderiam ser pessoas que iriam desenvolver, e eu vou botar aqui, ó, deficiência intelectual, porque DI, deficiência intelectual, não é autismo, é outra coisa. Mas um autista que não prestou atenção e que focou na caixinha e não focou em mais nada na vida, ele vai parecer um deficiente intelectual, mas na verdade foi uma pessoa que não prestou atenção e acabou não adquirindo capital cognitivo, capital de conhecimento. De onde vêm as ideias? As ideias vêm de outras ideias. Então a pessoa precisa aprender, conhecer, para ser, para desenvolver, ligar uma coisa na outra, conectar neurônios, fazer sinapses, e daí vir as grandes ideias que vão revolucionar o mundo. Então, isso serve para qualquer pessoa, qualquer criança, qualquer adulto, inclusive. Se você quer ter ideias, cara, você tem que encher o seu cérebro de material, sabe? De conhecimento, porque a ideia não vem do nada. A ideia tem que vir de um material, de uma matéria-prima. A matéria-prima da ideia é o conhecimento e ideias previamente já criadas. E é justamente, eu estou querendo aqui colocar uma ideia, sabe? Uma ideia teórica, que não precisa ser definitiva, mas pode ser um bom ponto de partida. Porque hoje o autismo ele é visto simplesmente, ó, vamos fazer um teste, não estou criticando, mas assim, um teste de 50 perguntas, se tiver mais de 30 esperadas, talvez seja o autista, se tiver 40, é bem provável que seja e tudo mais. O autista, ele não é um questionário de respostas. Então deve ser. Não, não é isso. A gente precisa entender. E o entendimento é uma pessoa com hipersensibilidade sensorial e que evolui para rigidez cognitiva e para hiperfoco. Pronto. E o hiperfoco é a chave que vai fazer ou ele ser uma pessoa com pouco conhecimento na vida ou com um conhecimento hiperavançado. Tá? Mas existem níveis, existem pessoas que têm um maior comprometimento, existem pessoas que têm um menor comprometimento, existem pessoas com paralisia cerebral. Já falei lá no início que não se engloba. Tá? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. A minha teoria ela é muito mais propensa a nível 1 de suporte, mas eu digo para vocês, eu já conheci crianças que pareciam que iam desenvolver o nível 2 de suporte e acabaram fechando o diagnóstico do nível 1 porque tiveram um trabalho de desenvolvimento e tudo mais. Muitas comorbidades, e até se você pesquisar sobre superdotação, é muito incrível isso. Mas se você pesquisar, eu conheço sites de especialistas em superdotação, em altas habilidades, e eles vão dizer que a superdotação ela tem comorbidades. E as comorbidades são as mesmas do autismo. São as mesmas. A tendência a ter depressão, ansiedade, sabe? Até ideação suicida, muitas coisas que muitos autistas sofrem todos os dias. Tá? E que eu nem citei nesse vídeo. Eu só falei lá do nascedouro. E de onde que está a chave da mudança sabe, de uma vida pouco funcional para uma vida hiperfuncional. Note-se que essa vida hiperfuncional, ela não é uma vida 100% garantida de falta de não precisar de suporte. Suporte vai precisar sempre. Todo autista precisa de suporte. Mas eu afirmo para vocês categoricamente, há necessidade de suporte, principalmente de um psicólogo para ouvir, principalmente essas demandas, porque é um cérebro que nunca vai desligar. É um cérebro que sempre vai ruminar. Aí depois podem pesquisar sobre o que é ruminação, alexitimia, que são características dentro do autismo que são infernais, que são muito difíceis. Mas é um cérebro que sempre vai precisar de ajuda. Tá? Mas se ele for estimulado da forma precoce, no período de formação da neuroplasticidade cerebral, eu garanto para vocês, essa teoria ela pode salvar vidas e pode evoluir a sociedade. Me ajuda a divulgar. E assim, eu não quero ficar famoso, mas eu gostaria muito que essa teoria ficasse, tá? Gostaria muito que essa teoria ficasse, porque eu gostaria muito de ver, sabe, pessoas com essa condição, pessoas que poderiam de repente se transformar quase que, eu não gosto de usar termos assim ruins, mas sabe, pessoas muito comprometidas. Vou usar só o termo muito comprometidas, porque sabe, é muito triste você ver vidas que poderiam ser, sabe, tão potencializadas
mas em vidas que acabaram ficando, sabe, só como às vezes um fardo para muitas famílias que encaram seus filhos só como um fardo, às vezes rejeitados, e rejeitados pela sociedade, porque a sociedade sempre rejeitou o diferente. Então o autista ele precisa ser acolhido, ele precisa ser entendido, ele precisa ser, sabe, precisa se ter uma anamnese que vai acompanhar uma ficha desde a infância até quando necessário, para que quando se troque de professor, se troque de terapeuta, se troque de médico, se continue um trabalho. E é necessário conhecer, porque, mais uma vez, volto a dizer, não é receita de bolo, mas tem um nascedouro. Mas a partir daí vem as raízes, aí são vários autistas e o espectro fica muito grande e a gente precisa conhecer e saber com quem a gente está lidando. Mas todos eles nascem da hipersensibilidade. E aí é o pulo do gato. E eu espero que tenha ficado claro. Bom, estou à disposição, eu vou postar esse vídeo em todas as mídias que eu puder, né? Instagram, YouTube, vou liberar para compartilhamento. Quem quiser fazer perguntas, eu estou à disposição, tá? O meu e-mail é marcomantuano, vou colocar aí na tela, marcomantuano@gmail.com, tá? Pode mandar e-mail, fazer pergunta, pode fazer pergunta aqui mesmo na plataforma que você estiver assistindo, que à medida que eu for olhando, eu vou estar respondendo. E me ajuda a compartilhar, a divulgar. Se você é pesquisador, você pode estar totalmente cético. Eu te desafio a experimentar, a colocar isso na prática e ver se faz sentido ou se não faz. E gerar, levantar questionamentos. Até porque eu estou totalmente aberto a mudar a linha de pesquisa, se for concluído, se for provado, se o que eu estou dizendo fica provado que está errado. Mas assim, cada dia que eu pesquiso, né, como eu falei, né, será que a hipersensibilidade, a hipersensibilidade vem depois do hiperfoco? Mas não. Continua, e a própria literatura apoia muito isso que eu falo, principalmente ao dizer que todos têm. E é muito fácil comprovar que todos têm. Então é isso, gente. Estou à disposição, tá? Mais uma vez. E me ajudem a divulgar. Gostaria muito de ajudar muita gente com essas informações, tá? Muito obrigado. Valeu.